Só aquilo que não cessa de nos torturar é o que vale a pena ser vivido. Nietzsche não poupava palavras para expor a verdade crua sobre a existência. Para ele, a fraqueza é a ruína do ser humano, e só quem é forte pode realmente viver. Não estamos falando de músculos ou poder extremo, mas da força interna de encarar a vida de frente, sem se esconder atrás de máscaras ou ilusões reconfortantes. É brutal, mas é necessário. Se você não é forte, você não é nada. Você foi ensinado a glorificar a humildade, a se orgulhar das suas limitações e a buscar consolo na compaixão dos outros. Mas a verdade é que essas ideias podem estar te prendendo. Nietzsche acreditava que a fraqueza era disfarçada de virtude pela sociedade, enquanto a força, a coragem e a autossuficiência eram demonizadas. Você foi condicionado a evitar o desconforto, mas é exatamente nele que se encontra o caminho para o crescimento. Imagine viver sem medo de falhar, sem ressentimentos, sem a necessidade de aprovação alheia. Parece impossível. É porque você ainda não viu o que a filosofia de Nietzsche tem a te oferecer. Nesse vídeo, vamos demonstrar as mentiras que você acredita sobre si mesmo e o mundo, e reconstruir tudo em bases mais sólidas. Esse não é um conteúdo para quem prefere o conforto, mas para aqueles que querem descobrir a sua verdadeira força. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está cansado de viver pela metade. Esse é o momento de ir além. A filosofia brutal de Nietzsche pode parecer fria, mas, no fundo, ela guarda um calor de uma vida vivida em toda a sua intensidade. Está pronto para começar? Fraqueza não é apenas uma característica inofensiva, é um veneno silencioso que corrói a autenticidade. Quando uma pessoa evita encarar suas vulnerabilidades, cria uma história para si mesma, como uma armadura para esconder a verdade. Imagine alguém que constantemente culpa o chefe pelo seu fracasso no trabalho, em vez de admitir que lhe faltou preparo ou ousadia para inovar. Essas narrativas se tornam muros, separando o indivíduo da transformação que poderia alcançar. Sabe qual é o curioso? A fraqueza, assim alimentada, não apenas afeta o indivíduo, mas também se espalha como uma mancha em relacionamentos e comunidades. Nietzsche enxergava essa fraqueza como a origem de algo ainda mais poderoso, o ressentimento. Quando as pessoas não conseguem lidar com suas limitações, é comum projetarem seus sentimentos nos outros. É como o colega que critica o sucesso alheio, chamando-o de sorte ou trapaça, porque não suporta a ideia de que poderia ele mesmo ter se esforçado mais e conquistado aquilo. Esse ressentimento age como um espelho distorcido, deformando o que há de belo e forte no mundo, enquanto preserva a fragilidade de quem o cultiva. O impacto disso vai além das pessoas. Sociedades inteiras são moldadas por esses padrões, onde a fraqueza se disfarça de virtude e o medo se esconde por trás das normas sociais. Já notou como às vezes a mediocridade é exaltada na nossa sociedade? É como premiar o aluno que entrega o trabalho pela metade, enquanto aquele que se esforçou é acusado de excesso de ambição. Esses desequilíbrios criam uma falsa igualdade, mas, no fundo, sabotam o crescimento coletivo. Superar esse ciclo exige muita coragem. Não a coragem de ser perfeito, mas de encarar as falhas sem máscaras. É a ideia de abraçar o desconforto como um trampolim para algo maior. Quer um exercício simples? Toda vez que você sentir vontade de culpar algo externo por algum problema, pare e pergunte: qual parte disso é a minha responsabilidade? É nesse ponto que a força começa a nascer. Como Nietzsche já dizia, mas isso nos leva a um tema ainda mais profundo:
o sentimento. O ressentimento é como uma panela de pressão emocional. Acumula frustrações e, em vez de buscar soluções, transforma essas limitações em alvos externos. Nietzsche descreveu esse fenômeno como uma arma aos fracos contra os fortes. Imagine alguém que, incapaz de alcançar determinado nível de sucesso, passa a demonizar quem conseguiu, dizendo coisas como quem é rico não presta ou o orgulho é um pecado. Esse padrão emocional, embora compreensível, age como uma âncora, prendendo o indivíduo em seu próprio mar de insatisfações. E o mais intrigante, muitos transformam essa dinâmica em sistemas morais. Pense nas vezes que você ouviu fraquezas exaltadas como virtudes. Para Nietzsche, o cristianismo trouxe um exemplo disso. Transformar o sofrimento em símbolo de redenção e condenar o orgulho como alvo vil. Essa inversão de valores cria um paradoxo perigoso, onde ser pequeno é celebrado e a grandeza, muitas vezes, é vista com desconfiança. Não é à toa que, ao longo da história, a força e a independência foram frequentemente associadas a algo imoral. Quando essa mentalidade domina, cria-se uma rivalidade, uma moralidade reativa, que busca frear quem ousa sonhar mais alto. É como um atleta que, por superar os limites, enfrenta críticas daqueles que preferem o conforto do sofá. Essa reatividade não apenas limita, mas engessa sociedades inteiras, bloqueando inovações e perpetuando mediocridade. O resultado, uma cultura que prefere justificar fracassos a celebrar conquistas. Mas há uma saída. Reconhecer o ressentimento é o primeiro passo para transformá-lo. Da próxima vez que sentir inveja ou frustração com o sucesso de alguém, use isso como um mapa, não como um martelo. Pergunte-se: o que eu admiro nessa pessoa e como posso aprender com ela? Essa inversão de perspectiva pode libertar o potencial adormecido. E falando em potencial, isso nos leva a uma questão ainda mais instigante sobre o que significa ser verdadeiramente forte. A verdadeira força, segundo Nietzsche, não é medida pelo poder físico ou pelo controle sobre os outros, mas pela coragem de encarar a vida como ela é, sem nenhum filtro ou alguma ilusão. Quantas vezes as pessoas se escondem atrás de desculpas ou evitam encarar os desafios por medo de falhar? Imagine alguém que, ao invés de aceitar que precisa melhorar suas habilidades, culpa o mercado, culpa a economia ou qualquer outra circunstância externa. Ser forte é exatamente o oposto, é enfrentar as dificuldades, reconhecendo-as como parte do processo de crescimento. Essa força não é autoritária e nem mesmo agressiva, é criativa e transformadora. Pense em grandes inventores, artistas ou líderes que usaram seus fracassos como combustível para suas conquistas. Thomas Edison, por exemplo, falhou centenas de vezes antes de criar a lâmpada. Ele encarava cada falha como uma lição e não como um obstáculo. Da mesma forma, Nietzsche acreditava que abraçar a realidade, mesmo em suas partes mais cruéis, era essencial para encontrar significado e superar as limitações impostas pelo medo. Aceitar a realidade, porém, não significava resignar-se. Pelo contrário, é uma atitude ativa que transforma adversidades em oportunidades. Imagine alguém que perdeu o emprego, mas então decidiu usar esse momento como uma chance de empreender ou estudar algo novo, adquirir uma nova habilidade. Essas pessoas não se prendem ao papel de vítimas, elas escolhem se tornar protagonistas. É aí que entra a força genuína e ela se manifesta na capacidade de se transformar o caos em criação. Essa visão nos desafia a abandonar as narrativas que nos tornam passivos e a cultivar uma postura mais autêntica. Quer praticar isso? Então, escolha algo que você tem evitado por medo. Talvez uma conversa difícil ou uma tarefa que parece impossível. Enfrente-a com honestidade, sem se esconder atrás de desculpas. Essa prática simples pode mudar a sua perspectiva, mas, para que ela funcione de verdade, é necessário entender como a autossuficiência entra nesse jogo.
A autossuficiência, na visão de Nietzsche, é uma virtude que vai além da independência material. É a habilidade de se sustentar emocional e espiritualmente, mesmo diante das tempestades. No entanto, vivemos em uma cultura que muitas vezes glorifica a dependência. Pense em quantas vezes a compaixão é usada como um mecanismo que perpetua a fraqueza. Aquele amigo que sempre te resgata dos problemas financeiros, por exemplo, pode estar te impedindo de aprender a administrar o seu próprio dinheiro. Nietzsche via isso como uma forma de desempoderar, ainda que involuntariamente. A crítica com paixão não é um convite ao egoísmo, mas uma chamada à responsabilidade. A ajuda verdadeira não é aquela que faz pelo outro, mas aquela que ensina o outro a fazer por si mesmo. Imagine um mentor que, em vez de dar respostas prontas, incentiva você a explorar soluções. Esse tipo de compaixão empodera e cria indivíduos resilientes. Um exemplo prático: em vez de apenas emprestar dinheiro a alguém com dificuldades ali, que tal oferecer dicas ou recursos que podem melhorar a sua gestão financeira? Como, por exemplo, a indicação de algum livro, de algum estudo que possa ser enriquecedor para a situação específica daquela pessoa. Quando a ajuda é oferecida sem critério, ela cria uma dependência emocional que enfraquece ambas as partes. Quem oferece se torna sobrecarregado, enquanto quem recebe perde a chance de crescer. Por isso, é essencial refletir como ajudamos. A pergunta-chave é: isso está fortalecendo ou limitando essa pessoa? Um simples ajuste de abordagem pode mudar completamente o impacto da ajuda que nós oferecemos. Essa mudança de perspectiva é poderosa porque ela transforma relacionamentos e sociedades. Então imagine o potencial em um mundo onde a compaixão promove a autonomia em vez de submissão. Parece uma utopia, mas começa em pequenos gestos. Ao ensinar alguém a enfrentar desafios, não apenas ajudamos, mas também criamos um ciclo virtuoso de crescimento. E se isso parece desafiador, espere até explorarmos a beleza de amar a vida em sua totalidade. Amar a vida é mais do que aceitar seus momentos bons, é também abraçar suas dificuldades como parte do pacote. Nietzsche acreditava que a verdadeira força está em dizer sim à existência, mesmo quando ela nos desafia. Pense em alguém que perdeu tudo, mas encontrou propósito na reconstrução, como Nelson Mandela. Ele passou anos na prisão, mas saiu fortalecido, guiado por um amor inabalável pela liberdade e pela justiça. Essa afirmação pessoal, que transforma dores em lições, é o que diferencia os que vivem plenamente dos que apenas sobrevivem. A autossuperação é o cerne desse amor à vida. Nietzsche nos desafia a ver nossas fraquezas como trampolins e não âncoras. Imagine alguém que teme a falar em público, mas então decide praticar pequenas apresentações até que esse medo desapareça. Cada passo é uma celebração da vida e também de sua capacidade de evoluir. É isso que significa afirmar-se, não negar as dificuldades, mas dançar com elas, transformando-as em oportunidades. E o que você significa no meio disso tudo? O que isso tudo tem de significado para você? Talvez seja o momento de se perguntar: como você pode viver de uma forma mais autêntica, rejeitando o conformismo e abraçando a sua própria jornada? O amor à vida é a chave para abrir portas que antes pareciam trancadas. Mas lembre-se, o conhecimento só faz sentido quando aplicado. A decisão de usá-lo é só sua. Então, o que você vai fazer agora? Deixe nos comentários. Te vejo lá.